É a segunda mensagem. E eu creio, no nome de Jesus, que na primeira mensagem você foi impactante. Que na primeira mensagem você foi abençoado e abençoada. Que na primeira mensagem você encontrou o seu milagre. E aqui não será diferente. Encontrarás também o seu milagre. E hoje nós temos o privilégio de partilhar contigo o tema Não Lutes. É isso aí, meu caríssimo irmão. É isso aí, minha grande irmã. É isso aí, meu papai. É isso aí. Meu ilustre. É isso aí. Não lutes. Ou seja, não brigues. Não vale a pena. Não lute. Agora, para a gente ir no vídeo, para a gente entrar na mensagem, eu vou lhe pedir 3 coisas essenciais. Primeira é, por favor, se inscreva no canal. Eu peço a você, por favor, subscreva-se neste canal para não perderes nenhuma mensagem desta nova série. Por favor. A segunda é, por favor, ative o sininho de notificação para que todas as outras vezes que o Ministério Reconciliação em Cristo Jesus decidir partilhar uma mensagem consigo, você seja alertado. E a terceira é, por favor, partilhe essa mensagem com mais amigos, com mais família, para que outros também sejam beneficiados, assim como você tem sido beneficiado por esta mensagem que o Ministério Reconciliação em Cristo Jesus tem partilhado consigo. Eu peço a você, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e procura partilhar esta mensagem com mais família, com mais grupo. Vá lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, vá lá. Partilhe esta grande mensagem. Então, sem mais rolê, sem mais demora, vamos lá embora para o nosso vídeo. Com todo respeito, eu peço a você que abra a sua Bíblia Sagrada. É ali onde nós vamos nos basear, na palavra do Criador, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, na palavra do Deus Todo-Poderoso. O livro de Samuel, 1 de Samuel, aliás, capítulo 16, versículo 1 em diante, assim diz a bendita palavra do Rei dos Reis, assim diz a bendita palavra do Rei dos Reis, assim diz a bendita palavra do Alfa e Ômega, assim diz a bendita palavra daquele que fez tudo quanto nossos olhos conseguem contemplar. Assim diz a bendita palavra do único e suficiente nosso Deus. Assim diz a bendita palavra daquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Assim diz a bendita palavra sobre aquele que por ele e para ele são todas as coisas. É isso aí. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1 em diante. Assim diz a bendita palavra de Jeová. Por fim, Samuel disse a José: são estes todos rapazes? A isso ele disse: o mais moço foi deixado fora até agora, e eis que está pastorando as ovelhas. Então disse a Samuel a José: manda, deverás trazê-lo, porque não nos assentaremos para a refeição até que ele chega. Uau! É isso aí. Não nos assentaremos até que ele chega. Não comeremos até que ele chega. Não teremos paz até que ele chega. Uau, que bom! Não teremos alegria até que ele chega.
vamos aguardá-lo. Estas são as palavras de Samuel a José. Consegues compreender? Este livro a qual nós meditamos é o livro de 1 de Samuel, onde narra o percurso e a vida de Davi. Aí neste acontecimento, José foi orientado, aliás, Samuel foi orientado por nosso Deus Todo-Poderoso para que pudesse ungir um novo rei de Israel. Porque naquela época, o atual rei não estava a agradar o rei dos reis pelos seus comportamentos, pelas suas decisões. Então o povo clamava um outro rei digno de reinar o povo de Israel. Então eis a razão pela qual o Senhor decidiu ungir um outro rei, procurar um outro rei que pudesse reinar o povo de Israel. Então, sendo o profeta Samuel, Samuel foi orientado para assim ungir um novo rei de Israel. E este novo rei ao qual estamos a retratar era alguém que pertencia numa família, era alguém que nem era classificado, ou nem sequer um dia alguém pensou que o mesmo poderia ser rei, ou tinha característica de rei, porque isso era menos que eles apresentavam, que o mesmo apresentava mediante do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Porque a Bíblia diz que Samuel foi até a casa de José. E ali, quando chegou à casa de José, automaticamente, ele viu o primeiro filho. Ele olhou para a estrutura do mesmo e disse: ai meu Deus, eu estou perante aquele que poderá reinar o povo de Israel. Mas só que acontece que Deus falou novamente a Samuel: a este não, porque a este eu rejeitei. Uau! Sabes? O Senhor está querendo dizer assim: os seus pensamentos não são os meus pensamentos. A minha maneira de avaliar não é a tua maneira de avaliar. Eu não olho para a estrutura do indivíduo. Eu não olho para a tamanha estrutura do indivíduo, mas eu olho para aquilo que está no seu coração. Eu não escolho pela tamanha estrutura. Eu não escolho pelo aquilo que ele se formou ou aquilo que ele fez, mas eu olho para o coração do indivíduo. Entendes? Essa é a razão pela qual o Senhor excluiu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o quinto. E posto no quinto, o Senhor, aliás, Samuel perguntou para José: José, são todos estes filhos? Mas José fez a questão automaticamente de responder com tanta clareza: não, até agora um foi deixado para trás, um foi deixado de fora até o momento atual. Uau, que bom! Quer dizer que José apresenta os mais queridos para ele, os mais importantes para ele, mas o menos importante está até agora excluído. Por quê? Porque José sabia muito bem qual era a intenção de Samuel vindo diante da sua casa com o chifre e automaticamente dentro do chifre ter o olho. Ele sabia que o objetivo era escolher um novo rei, mas não pensou a Davi, porque Davi era o menos contado. Davi era alguém, nunca um dia o pai poderia pensar que Davi seria rei. Por quê? Porque as características de Davi, aquilo que Davi expressava, não estava correto para ele ser automaticamente escolhido para ser um rei. Mas isso que Samuel está dizendo para José: José, nós só iremos nos assentar até que ele chegue. Ou seja, nós só iremos ir para a refeição até que o menos, chegue, o pastor chegue, o miserável chegue, aquele que desde o momento passado foi colocado de fora, chegue.
aquele que é menos importante, chegue. É a este que nós vamos aguardá-lo até que ele chegue. Entendes? A este nós vamos aguardar, porque a estes que estão aqui, todos eles foram rejeitados diante dos olhos de Deus. Eu garanto que você ali do seu lado esteja a se perguntar, mas esta história toda, o que tem a ver com o meu milagre? Porque na verdade só acessei o vídeo porque eu vi que o tema é tão importante, tão relevante, e o tema é: o meu milagre chegou. O que essa história tem a ver com o meu milagre? Calma. O que essa história de José, Samuel e Davi tem a ver com a minha vida? Lembra-te que Deus tem um pensamento diferente do nosso pensamento. Deus pensa de uma maneira diferente e nós, como homem, também temos um pensamento totalmente diferente. Neste acontecimento, Davi estava a receber alguma coisa que estava fora da sua competência. Você consegue compreender? Assim como nós explicamos na mensagem anterior, que o milagre é inexplicável. O milagre não se explica. O milagre é algo que está fora de nós. Algo que nós não temos como. Algo que está além dos nossos pensamentos, algo que está além da nossa trajetória, algo que está além, algo que a gente não projetou e que nós recebemos de graça, algo que parte do Criador para nossas vidas. Eu garanto que os filhos de José, menos Davi, tinham todo o papel essencial, tinham tudo para ser escolhido, para eles serem reis. Mas mesmo assim Deus excluiu eles. Mas Deus está aceitar ou está a escolher alguém que não tinha atributos para reinar o povo de Israel. Isto é um milagre, porque para ser presidente devemos nos formar para assim nós sermos um bom presidente. Para sermos um bom empreendedor, devemos nos formar para exercermos bem o empreendimento diante do mercado. Para sermos um bom design, devemos nos formar na área de design para que sejamos um bom design. Para sermos um bom mecânico, devemos fazer cursos de mecânica para assim exercermos com tanta eficácia o nosso, aliás, profissionalismo. Mas nós estamos a olhar para alguém que é simplesmente um pastor de ovelha. Como um pastor de ovelha poderia ser rei de Israel? Isto, meu cara, é um milagre. Isto é um milagre. Como um que é menos olhado pelo meio social naquela época poderia ser escolhido para ser rei? Como poderia ser rei se ele não fez um curso, ele não fez formação para se tornar rei, ele não fez... Como assim? Acho que para nós, parece que o nosso Senhor está equivocado escolhendo alguém que não tem uma característica, não tem um diploma, ou não tem um certificado, não tem méritos assim, que lhe levam a ser um rei diante de um povo. Porque ele não vai governar animal, mas ele vai governar pessoas. Mas mesmo assim o Senhor está a escolher este indivíduo para reinar o povo de Israel. Isto é um milagre. Agora nós queremos entrar na mensagem. Precisamos compreender que o milagre, muitas das vezes que nós recebemos, é alegria para outras pessoas que nos rodeiam, também tristeza para outras pessoas que nos rodeiam. O milagre tem o poder de aproximar mais pessoas na nossa vida e tem o poder de distanciar mais pessoas na nossa vida. Porque para alguns, a nossa alegria é a alegria dos mesmos, mas para alguns, a nossa alegria é a tristeza dos mesmos. Talvez o seu milagre na sua vida, para ti é uma grande alegria porque você recebeu algo da parte de Deus. Mas deixa-me lembrá-lo que para outros é uma grande tristeza. Que para outros você não é digno de estar neste lugar. Que para outros você não é apto de estar com esta pessoa. Que você não é digno de exercer esta função a qual você está exercendo. Mas para alguns você é apto, mas para outros você não é apto.
Por quê? Porque nós olhamos no perfil da pessoa. Porque nós olhamos na reputação da pessoa, porque nós olhamos no diploma daquela pessoa, porque nós olhamos no CV, no currículo daquela pessoa. Mas Deus, meu cara, Deus olha aqui no coração do indivíduo. Para Deus seria uma loucura. Vendo automaticamente Samuel, vendo o Senhor escolhendo alguém que tem uma estrutura para reinar, que tem um perfil para reinar. Aí Samuel disse, este sim vai reinar o povo. Mas para Deus, qual povo ele vai reinar? O meu Israel não. O meu povo este não vai reinar. Mas eu sei o melhor rei que reinará o meu povo com retidão, que reinará o meu povo com amor, que reinará o meu povo com temor, que reinará o meu povo com misericórdia. A este, o Senhor estava se baseando a Davi. Entendes? Eu garanto que Davi, nesta grande conversa que Samuel teve com José, com seus filhos também, eu garanto que Davi estava longe deste pensamento quanto ao reinado. Davi era um homem simples. Davi era um homem humilde, pastorando as ovelhas. Lá nas montanhas, você consegue compreender, enquanto você está numa faculdade superior, você está numa escola boa, você está num curso bom, você está numa área boa. Mas Davi está lá no monte, pastorando o quê? As ovelhas. Quando vão aqui, não vão para este lado. Você o cara Davi pastorando as ovelhas. Entendes? Só que acontece que vem alguém, irmão dele, chamá-lo. Davi, tenda. Vamos embora. Alguém está te chamando. Entendes? Alguém precisa te ver. Alguém precisa te ver. Entendes? Alguém precisa falar consigo. Porque não nos assentaremos até que você chegue. Porque não podemos começar a festa até que você chegue. Porque não podemos nos alegrar até que você chegue, Davi. Então vamos embora. Davi não deixou as ovelhas para trás. Davi pegou as ovelhas e caminhou juntamente com as ovelhas. Para quem? Para em sua casa. E posto lá em sua casa, todos os seus irmãos estavam ali parados. Porque precisamos compreender que os seus irmãos já eram rejeitados mediante a Deus Todo-Poderoso. E Samuel deixou bem claro que eles não poderiam ser reino, do povo de Israel. Eu garanto que a frieza que estava no coração dos seus irmãos, cada um tinha uma frieza e um pensamento diferente e um ponto de vista diferente a Davi. Porque o mesmo para eles é surpresa, como é que este será o rei? Não, serei eu. Eu sim serei o rei, mas ele não. Porque nós entendemos assim, ele não tem competência, como é que vai ficar neste lugar? Ele não tem competência, como é que vai se assentar neste lugar? Porque nós avaliamos segundo o nosso ponto de vista. Nós não avaliamos segundo o ponto de vista do Senhor, porque o Senhor deve lembrar que o Senhor é aquele que está acima de todos. Isso para Davi ganhou mais amigo e ganhou mais inimizade. Porque eu te garanto que depois deste acontecimento, Samuel ungir Davi e deixando bem claro para os seus irmãos que depois, dentro de um tempo, Davi poderia se tornar rei de Israel e poderia reinar. Eu garanto que o pensamento dos seus irmãos para com Davi mudou. Eu te confesso que muitos dos seus irmãos que o amavam deixaram de o amar. Eu te garanto que muitos dos seus irmãos que não olhavam Davi como um adversário passaram a olhar Davi como um adversário. Isto acontece no nosso dia a dia.
Isso acontece nas nossas empresas, isso acontece no nosso negócio, isso acontece na nossa associação, isso acontece em vários outros lugares. Quando o chefe orienta para que o mesmo se torne líder de um determinado grupo, então garanto que naquele grupo muitos começam a ter um ponto de vista diferente do ponto de vista anterior daquela mesma pessoa. Alguns começam a odiar esta pessoa, alguns começam automaticamente a criar calúnia para aquela pessoa, alguns automaticamente começam a criar método para desmerecer aquilo que Samuel deu para Davi. Eu te garanto, pois embora a Bíblia não explica, mas no momento que foram chamar Davi, eu te garanto que outros filhos estavam criando um meio para desmerecer automaticamente a reputação de Davi, contando talvez alguma coisa a Samuel para que Samuel pudesse o escolher. Assim somos nós na nossa própria empresa. Quando percebemos que aquele que nos encontrou se tornou líder de nós, nós criamos muitas das vezes calúnia para aquela pessoa. Para quê? Para tirarmos o mérito daquela mesma pessoa, para fazermos com que a perspicácia do nosso patrão para que aquela pessoa seja um ponto de vista totalmente negativo. Até outros automaticamente dizem com voz alta e com frieza e com a mordida automaticamente em seus dentes, dizendo: só na morte ele vai subir neste cargo. E até alguns dizem: ou ele morre ou não. É isso que acontece no nosso meio social. É isto que acontece no nosso dia a dia. Quando alguém é promovido para um lugar e outros não entram em concordância com isso. O ciúme começa a reinar. Entendes? O desentendimento começa a reinar. O ódio toma o coração dos mesmos que não foram selecionados para ser rei. Os mesmos criam meta, caminho para destruir aquilo que o tornou rei. Só que acontece, a palavra do Senhor diz: aquilo que eu abri, ninguém mais pode fechar, e aquilo que eu fechar, ninguém mais pode abrir. Então não era um homem qualquer que estava ungindo Davi, precisamos compreender. Era o Deus Todo-Poderoso que estava ungindo Davi. Era o Deus Todo-Poderoso que estava promovendo Davi. Não era o A, nem o B, nem o C, mas era o Rei dos Reis promovendo Davi. Essa é a razão pela qual Davi não dava ouvido nas calúnias dos terciários. É a razão pela qual Davi entendia que todas as vezes que eles planejaram mal contra mim, não serei eu guerreando, mas o Deus Todo-Poderoso que me escolheu, que me promoveu, esse entrará no combate e lutará contra os meus inimigos. Porque Davi diz, explana isso na sua palavra, que tu, meu Deus, tu és o meu esconderijo, o meu refúgio, o meu socorro bem presente. Você consegue compreender isto? É a confiança que Davi teve no Senhor. Davi não disse para os seus irmãos: não me odeiem, eu fui escolhido. Não, Davi não precisou justificar, porque ele sabia que não estava a ser escolhido por um mero homem, mas estava a ser escolhido por um Deus Todo-Poderoso. Então lembra-te, deixa eu lhe contar uma história aqui para que você entenda rapidamente a mensagem. Eu, quando estava fazendo o ensino médio, eu lhe confesso que no primeiro ano e no segundo ano, as minhas notas não me levariam a uma aprovação, mas sim a uma reprovação, entendes? Mas todos os trimestres que eu fui ver as minhas notas lá no vidro, aí onde colavam as pautas nossas, eu ia para lá, eu sabia que eu tinha que encontrar realmente notas vermelhas, mas eu ia para lá e encontrava notas azuis. E eu olhava para aquilo e eu dizia: batota. Porque eu sabia as notas que eu tive, mas mesmo assim eu encontrava positiva mediante daquela pauta. E eu não sei como isso acontecia, mas eu te confesso que isso era para o acesso para que eu me tornasse isso que eu sou hoje. Às vezes a gente aprova,
Às vezes a gente é automaticamente selecionado diante de um cargo, não é pelo que a gente fez lá no passado, não é pelo mérito, pelo certificado, pela aprovação dentre os homens, mas é porque Deus te escolheu para que você seja o responsável daquela área. E se Deus te escolheu para que você seja responsável, não luta, não brigue, não ouve Sanbalate e Tobia, não perca o foco por fofoca, não perca o foco por calúnia, não perca, não tenhas medo, porque ninguém terá o poder de te tirar deste lugar a qual você está. Ninguém, ouve muito bem, ninguém terá o poder de te tirar nesta cadeira que você está. Porque não foram os homens, mas é o Senhor Deus Todo-Poderoso que lhe escolheu para ser rei. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que lhe escolheu para ser gerente. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que lhe escolheu para ser o esposo desta moça. É o Senhor Deus que lhe escolheu para ser o diretor, talvez, desta instituição. Então, não brigue, não lute, não procura justificar, não procura atender automaticamente Sanbalate e Tobia, atender aí as calúnias, a crítica, um montão de coisa. Isto só vem para te tirar o foco. Não faça isso. Só coloque uma coisa no seu coração, que ninguém irá lhe tirar deste cargo que você está. Ninguém. Porque eu tenho a certeza absoluta que você, olhando para você mesmo, você não tem o mérito de estar ali. Você não é digno de estar ali perante aos olhos dos homens. Mas deixa-me lembrar, para Deus, você é aprovado de estar sentado nesta cadeira. Para Deus, você é aprovado de ser o esposo desta mulher. Para Deus, você é aprovada para ser esposa deste homem que está diante dos seus olhos. Eles podem até dizer que você não é, mas lembra-te, é o Rei dos Reis. Se ele disse que é, é. Entendes? E se ele diz que não é, não é. Não temes aos homens pelos que eles dizem. Não teme a fofoca, porque a fofoca passa. Teme ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de renovar a nossa força, aquele que tem o poder de nos dar sabedoria, aquele que tem o poder de ressuscitar aquilo que está morto. Não teme aqueles que procuram tirar o mérito que seus olhos não conseguem enxergar. Olhe para aquele que lhe escolheu para ser rei. Olhe para aquele que lhe escolheu para ser o responsável desta empresa. Olhe para aquele que tem o poder de renovar a sua alma, corpo. Olhe para aquele, entendes? Então, não brigues, tá? Não lutes. Eu garanto que a tua pergunta nesse momento é: irmão Antônio, então eu não devo defender aquilo que eu consegui como um sacrifício? Irmão Antônio, foi duro eu conseguir isto, então eu devo deixar o Sanbalate e Tobia zombarem de mim? Irmão Antônio, foi muito sacrifício eu estar neste lugar onde eu estou. Eu devo evitar as críticas? Eu devo evitar o Sanbalate e Tobia? Porque eu consegui com muito sacrifício. É isso que você diz, talvez. Porque você entende que talvez a tua formação, talvez tudo o que você fez, realmente te trazeram até este lugar aqui em que você está. Mas deixa lembrá-lo que olha para o mundo, quantos bilhões de pessoas existem. Você acha que o caminho que te levou até este lugar em que você está, você que criou? Você acha que a personalidade que você tem foi você que criou tudo? Foram as tuas trajetórias, foram os teus planos, foram os teus pensamentos que te tornaram e te deram acesso a isto tudo?
E se é, luta. Luta com Sanballat e Tobia. Se é realmente, vai. Podes lutar. Briga. Defende o que você tem. Se é, até eu conheço pessoas que tiram a vida de outras pessoas porque entendem que ninguém pode mexer no cargo na qual elas estão. Se realmente o mérito na qual você recebeu hoje, a personalidade que você tem, você criou tudo de passo a passo, não foi por intermédio do nosso Deus Todo-Poderoso, o meu conselho é, lute, aperta os teus dentes, entendes? Mas eu te garanto que você esteve deste lado, está a pensar e refletindo que não foram não. É simplesmente a graça do nosso Deus Todo-Poderoso que te tornou a pessoa que você hoje é. É simplesmente a graça do nosso Deus Todo-Poderoso que lhe deu acesso ao que você tem hoje. É simplesmente a graça do nosso Deus Todo-Poderoso que lhe deu essa oportunidade que você tem hoje. É simplesmente a graça do nosso Deus Todo-Poderoso que lhe deu acesso aos lugares que você pisa hoje. E se isso é, meu caríssimo irmão, não lutes. Não procures lutar. Não procures brigar. Lembra-te, a mão do nosso Deus sempre estará contigo. Lembra-te, é essencial que dizemos em nossas orações: Pai, faz em mim a tua vontade. E devemos nos lembrar que não somos dignos de julgar ninguém. Então deixa os teus adversários mediante das mãos do nosso Deus. E deixa que o nosso Deus trate os mesmos, pune os mesmos. Não procura lutar, porque todas as vezes que você vai procurar lutar, você vai perder o foco daquilo que Deus quer que você faça. Não perca o foco por conta da murmuração. Não perca o foco por conta do boato. Não perca o foco, continua no lugar aonde Deus lhe colocou. Sabes por quê? Porque este é o teu milagre. Entendes? Porque agora acabamos por compreender que não foi o nosso esforço, não foi o nosso sacrifício, não foram que nos colocou, que nos deu acesso naquilo que nós somos hoje. Mas sim, é a graça de Deus. É o Deus Todo-Poderoso que nos deu a autoridade e sabedoria de exercermos o que nós somos hoje. Talvez você seja um gerente de uma empresa. Talvez você seja um presidente de uma associação. Talvez você seja alguém exercendo uma função na qual você recebe muita calúnia. Eu estou a dizer agora para você, não lute. Não preste atenção em fofoca. Foque somente na missão. Porque tu já recebeste o seu milagre. Agora deixa os mesmos ir em busca dos seus milagres. E os mesmos, quanto mais vão lhe fofocar, vão estar não no propósito, mas fora do propósito. E os seus milagres irá tardá-los cada vez mais. Não procura justificar ao Sanballat e Tobia as murmurações que você recebe. Quanto mais ele prestar atenção na sua vida, mais ele de trás irão ficar. Você, o que lhe cabe é continuar vivendo automaticamente de acordo com aquilo que Deus queira. Porque eu vou repetir novamente, é Deus que o colocou nesta posição, é Deus que lhe colocou nesta cadeira, é Deus que lhe colocou automaticamente neste posicionamento que você tem hoje, independentemente do lugar onde você se encontra diante do seu trabalho. Então, meu conselho é, meu caro irmão, por favor, não brigue pelaquilo que o Senhor te deu. Eu vou repetir novamente, não lutes por aquilo que o Senhor já lhe concedeu. Não procura justificar aos mesmos pelo aquilo que o Senhor lhe concedeu. Não, só viva de acordo com o teu milagre. Só viva de acordo com o seu milagre. Por favor, não procura ser como o mundo que diz ou a bem ou a mal. Não procura enfrentar aquilo que aparece ser que vai tomar o seu lugar. Não tenhas medo. Ninguém irá
tomar o seu lugar enquanto o Senhor não decidir colocar uma outra pessoa. Tu sairás deste lugar na vontade do Senhor. Enquanto for na vontade dos homens, você não irá sair deste lugar. Eu declaro no nome de Jesus, enquanto for a vontade dos homens, você não irá deixar este cargo. Eu declaro no nome de Jesus, na sua vida, não tenhas medo. Enquanto não for a vontade do Criador mudar, continuarás neste cargo. Consegues compreender? Então, meu caro irmão, não temas as murmurações e não procura justificar e não procura atendê-las. Se for o máximo possível, coloque os auriculares. Ignore as fofocas, ignore as calúnias, ignore o Sanbalate e Tobia, ignore todos eles, porque eles não foram selecionados. E você foi selecionado para reinar um povo. A responsabilidade é sua. Tu não consegues ver aquilo que o Senhor colocou diante do seu coração, mas peça a Ele que você verá que a formação você já recebeu muito antes de ter nascido. O Senhor já lhe deu a competência antes de você ter nascido. O Senhor já lhe escolheu antes de você ter nascido. Olha para Davi. Ninguém substituiu Davi. Davi só foi substituído depois da sua morte. Então declaro para você, não tema. Continua na vontade do nosso Senhor. Continua obedecendo o nosso Criador. Continua fazendo bem mediante as pessoas. Continua amando o seu próximo. E ninguém poderá lhe deter. Ninguém poderá. Ainda que se multipliquem, ainda que sejam como a areia do mar, ainda que sejam como as folhas diante de uma árvore, ninguém poderá lhe deter. Não tenhas medo, só olhe para o alto, porque de lá vem o nosso socorro, de lá vem a nossa força, de lá vem a nossa sabedoria. Só olhes para o alto, entendes? Pai, Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome e venha até nós o teu reinado, Pai. Pai, faz em nós a tua plena vontade, faz em nós o teu querer, meu Deus Todo-Poderoso. Pai, acreditamos sim que aquilo que nós somos hoje é o Senhor que deixou acontecer. É um milagre que o Senhor fez nas nossas vidas e entendemos o porquê, o ódio mediante do coração das pessoas. Entendemos a quantidade de adversários que nós temos dia após dia. Entendemos as celadas que nossos adversários armam contra nós. Mas nós entendemos uma coisa: Senhor, é por nós, quem será contra nós, meu Pai? Então, meu Pai, não temeremos a mal algum, Pai. Não temeremos diante das calúnias. Não temeremos as fofocas. Pai, manteremos sim, meu Todo-Poderoso, no milagre que o Senhor nos deu, meu Todo-Poderoso. E nos faz reconhecer, meu Todo-Poderoso, que não é pelo mérito de homens que fomos colocados a exercermos o que a gente é hoje. Mas sim, meu Todo-Poderoso, é o Senhor que nos escolheu antes mesmo de nós termos nascido. É o Senhor que nos chamou antes mesmo de nós termos nascido. É o Senhor que nos amou antes mesmo de nós termos nascido, meu Todo-Poderoso. Então permita que reinamos com ousadia, meu Todo-Poderoso. Permita que reinamos com sabedoria, meu Pai. Permita que lideremos com sabedoria, Pai. Isso lhe pedimos, Senhor Jesus, porque agora compreendemos que a Tua vontade se faz em nós dia
após dia, Pai. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.